o dia que mais eu odiava. E eu falava assim, nossa, o dia horrível, meu Deus. Que dia? Por que esse dia não passa? Por que esse dia não termina? Nossa, que dia. Porque eu sentia inveja de quem tinha pai. Mas eu não sabia que aquilo era um sentimento de inveja e de raiva ao mesmo tempo. E aí, até que eu comecei a ser encontrado por esse amor. O amor de Jesus, ele começou a derramar sobre o meu coração. Quando eu tive um encontro com o Senhor, o meu coração ele começou a mudar. Até que eu falei assim para o Senhor, mas mesmo o Senhor me encontrando, eu continuo vazia, eu continuo sozinha. Como que eu vou entender esse amor? Eu acho que eu sou uma pessoa muito ruim, porque eu sou a única que não sinto esse amor. O que aconteceu comigo? Eu falava com o Senhor. E teve um dia que o Senhor falou assim para mim, filha, no dia que você nasceu, eu estava lá. No dia que você perdeu o seu primeiro dente, eu estava lá. Quando a sua mãe te abandonou e o seu pai foi embora, eu estava lá. Quando você foi para a primeira série, eu estava com você. Você não estava sozinha. No dia dos pais, que era o dia que mais você odiava, eu estava com você. Você não estava sozinha. E eu falei assim, Senhor, me perdoa por reclamar do dia dos pais. E aí eu falei assim, Senhor, me ensina a amar. Como que eu posso amar alguém se eu nunca aprendi o amor ou como ele funcionava? O Senhor está derramando no meu coração, mas eu ainda não sei como produzir esse amor. Eu não sei como fazer, Senhor. E o Senhor falou assim para mim, calma que eu vou te ensinar. E quando eu fiz 17 anos, irmãos, eu conheci o Joabe. É um amor diferente. Calma, eu vou te explicar. Eu conheci o Joabe. E eu casei com o Joabe, eu tinha 17 anos de idade. E aí quando eu casei com o Joabe, muitas pessoas falavam assim, nossa, você é muito nova para casar, por que você vai casar? Por que isso? E as pessoas ficavam na minha orelha falando muitas e muitas coisas. Mas havia um propósito de Deus nesse casamento. Havia um propósito de Deus. Sim, eu casei com 17 anos, mas foi um propósito do Senhor. Porque assim que eu casei, depois de 3 anos que eu casei, a minha mãe, ela faleceu. E o Senhor falou assim para mim, filha, você está vendo o meu cuidado com você? Para você não ficar sozinha, eu preparei alguém. Eu preparei alguém que vai te alegrar. Me perdoe. E uma semana antes da minha mãe falecer, eu estava num momento muito difícil. E eu estava grávida. A minha mãe, ela faleceu uma semana antes da Isabelle nascer. E o Senhor falou assim, eu vou te ensinar a multiplicar esse amor que está dentro de você. O Senhor me deu a Isabelle, irmãos. A minha filha é um presente de Deus. E o Senhor ainda falou para mim, você ainda pode multiplicar esse amor, sabe como? Eu vou te dar a Lívia de presente. Eu não podia ter nenhuma das minhas 2 filhas, mas aí o Senhor me deu de presente. E é claro que nós temos falhas. Se você vê a minha pequenininha, ela é controladora, irmãos. Se você vê a minha maior, a bichinha é brava. Estamos ensinando ali, lapidando, a bichinha é brava, viu? É quietinha, mas é brava. Eu sempre fui muito controladora, irmãos. Por tudo que eu havia passado, eu achava que eu tinha que estar no controle de tudo. Eu tinha que estar no controle até da doença das minhas filhas. Eu achava que eu tinha que estar à frente de tudo. Por quê? Porque se eu não tivesse no controle, parecia que tudo ia desandar. E não é assim que funciona. E aí o meu esposo, o mesmo presente que eu tenho dele ser bondoso e amoroso, é a mesma forma também que machuca, porque as pessoas judiam muito dele nessa área. Nós não somos aquela família que você vê no comercial de margarina. Nós não somos. Porque às vezes as pessoas idealizam uma família como se fosse um comercial de margarina, tudo perfeito. E realmente eu falo para você que eu vivo um conto de fadas. Tem problemas,
mas nós não desistimos do final feliz. Temos problemas, mas nós não desistimos do final feliz. De ver as nossas filhas caminhando, de ver, sabe, nós desenvolvemos aqui na obra do Senhor, nós não desistimos. Por que eu estou falando isso para você? Porque o mundo, ele fala para nós que é o seguinte, sabe, todo mundo tem falhas. E a maior parte é que nós olhamos para a falha dos nossos irmãos. Nós sempre olhamos para as falhas, para as dificuldades. Nós sempre olhamos para as dores dos nossos irmãos, mas nós nunca olhamos as qualidades. Você acha que também não tenho qualidade? Eu comecei a enxergar as minhas qualidades, as qualidades do meu esposo, as qualidades das minhas filhas. Elas dão trabalho, mas ali elas também têm qualidade. Tem qualidade também no seu casamento. Quando você foi casar com seu esposo, o que é que você viu de gostoso ali, que você olhou e falou assim, nossa, Senhor, ele tem algo diferente? O que é que você olhou na sua família que você falou assim, Senhor, obrigada, porque aqui o Senhor fez algo diferente? Nós não temos só defeitos. E quando nós nos reunimos aqui na casa do Senhor, nós temos costume de só olhar os defeitos dos nossos irmãos. Mas se você olhar para o lado, todo mundo tem uma qualidade. Todo mundo tem uma qualidade. E foi isso que o Senhor fez conosco. O amor dele foi tão grande conosco, porque ele viu qualidade em nós. Ele não viu os nossos defeitos, mas ele viu as nossas qualidades. Ele viu quem nós seríamos agora, sabe, nesse momento. Porque cada um aqui tem uma idade diferente, mas o Senhor viu o nosso futuro. Ele viu quem nós seríamos. Nós não somos qualquer um. Nós somos encontrados por um Deus amoroso. Pode um pai e uma mãe nos abandonar, mas o Senhor não nos abandona. O Senhor nunca nos abandonou. Porque se você está em pé aqui respirando, é porque Ele não te abandonou. Se eu estou falando com você aqui agora, é porque Ele nunca me abandonou. Sabe por que nós estamos aqui? É para esse propósito que nós somos levantados, para esse momento que nós somos escolhidos. Ontem nós estávamos falando sobre a célula. Irmãos, nós mergulhamos nesse mundo de célula. Nós ficamos apaixonados porque é algo diferente. Como um dia alguém me encontrou, então nós também queremos encontrar outras pessoas que foram magoadas, que foram abandonadas, que foram esquecidas, que foram machucadas. Mas nenhum momento quem me machucou e te machucou foi o Senhor. Foram pessoas que precisavam também de ajuda, de cura, mas não souberam procurar. Esse amor chega a me constrange, que eu falo assim, Senhor, o que o Senhor viu em mim? Irmãos, eu posso ter dinheiro, eu posso ter saúde, eu posso ser a melhor pessoa do mundo, eu posso andar com pessoas que têm influência, eu posso andar com pessoas que moram na rua, mas se eu não tiver amor dentro de mim, nada vai valer. Eu não vou conseguir amar a minha família, eu não vou conseguir amar os meus filhos, o meu esposo. Se eu olhar só os defeitos do meu esposo, nós não estaríamos 15 anos casados. Porque não é fácil. Nenhum momento é fácil. Mas você desistir do seu casamento também não vai ser fácil. Você desistir do seu filho, da sua casa também não vai ser fácil. Você desistir daquela pessoa que usa droga também não vai ser fácil. Porque o Senhor sabe que você tem capacidade para fazer muito mais. E mesmo assim você está se escondendo. Mesmo assim você está querendo desistir, ir embora, fugir da sua casa, desistir da promessa que o Senhor te deu. Deixa eu te falar uma coisa. A sua família também é promessa de Deus. Os seus irmãos também são promessas de Deus. O Senhor também te escolheu, mas também escolheu a sua família. O Senhor foi tão bondoso que para não deixar você sozinho no mundo, Ele preparou pessoas para estarem com você. É claro, não é fácil. Não é fácil, irmãos. Às vezes dá um puxão de cabelo aqui, puxão de cabelo aqui. Ui. Nunca vai ser fácil. Mas sabe o que o inimigo quer? Que você fale, eu não aguento mais, eu vou embora. Eu não aguento mais, eu desisto. Eu não aguento mais. Mas o Senhor fala, se você não aguenta mais, não tem problema. Dá para mim essa carga que você está carregando. Você pegou fardos além do que você pode carregar. E na hora que é para você caminhar com quem eu te coloquei para caminhar, você não aguenta.
Quando nós olhamos só os defeitos e as dificuldades dos nossos irmãos, nós não queremos estar perto. Se você olhar os meus defeitos, irmãos, eu tenho uma personalidade muito forte. Eu sou calma, sou quieta. Eu aprendi a dominar ela. Mas eu sei que se soltar, ela sai fazendo estrago. Mas assim, irmãos, não me dá o direito de não olhar para o lado e ver amor em pessoas. Parece que não, mas quando eu cheguei aqui na Cristo Bem-Venenosa, eu cheguei só o bagaço. Eu vim cheia de bagagem. Eu vim até meio assim, sabe, para baixo. Eu olhava, ficava assim, me escondendo, porque era tão pesado, irmãos. Era tão doloroso. É ruim quando alguém te machuca e mexe onde não deve e não põe remédio para sarar. Mas quando eu cheguei aqui, eu entendi que havia um propósito. O propósito não é só para mim, é para toda a minha família. As minhas filhas, elas têm prazer em estar tocando. O meu esposo tem prazer em estar tocando. Por muito tempo eu orei ao Senhor para sarar o coração do meu esposo. Porque só nós sabíamos o quanto nós queríamos se esconder. Quando nós falamos de amor, eu não estou falando de pessoas perfeitas. O único perfeito nos amou. E Ele fez um ato tão bonito. Ele se entregou no nosso lugar e falou: para que você tenha vida, para que você me conheça e saiba que eu amo você. Ele entregou o filho dele no nosso lugar. Você sabe o que é isso? Eu sou mãe, eu nunca entregaria minhas filhas, nem o meu esposo no lugar de ninguém. Mas Ele se entregou no nosso lugar e falou: esse aqui é um amor verdadeiro. O amor que eu nunca encontrei na minha família, eu encontrei em Deus. O amor que eu nunca encontrei no meu pai, na minha mãe, eu encontrei em Deus. E eu procurei em vários lugares, e nenhum desse amor preenchia o vazio que havia dentro do meu coração. Toda a raiva que havia dentro de mim, irmão, se transformou em amor. E o Senhor ainda falou: ei, eu vou te dar capacidade para estudar, para que você cuide de outras pessoas, para que você veja que tem pessoas também passando pelo mesmo que você está passando. Nós não somos únicos e exclusivos. Mas o amor do Senhor é tão grande que Ele nos alcançou. Eu não consigo parar de chorar todas as vezes que eu leio essa palavra, desde o dia que foi me falado que eu ministraria. Porque o amor do Senhor me encontrou. Eu não tinha perspectiva de vida. Sabe o que as pessoas falavam para mim? Não vai dar em nada. Te dou até os 15 anos para estar nas esquinas. E o Senhor falou: não, eu tenho um propósito nessa vida. Ninguém aqui é melhor que ninguém. Ninguém, irmãos. Só você sabe de onde o Senhor te tirou. Só você sabe as lutas que você tem passado para estar aqui. E não nos cabe a nós julgarmos a ninguém aqui. Ah, mas fulano tem um comportamento. Sim. Ela está te avisando que alguém machucou ela algum dia. Ela está te avisando que alguém não deu atenção. Ela está te avisando que alguma situação fez com que ela ficasse daquele jeito. Quando nós nos reunimos aqui como igreja, é para derramarmos óleo que o Senhor derramou em nós sobre a vida dos nossos irmãos. Realmente não é sobre microfone.
Não é sobre cantar. Não é sobre dar a melhor oferta. Não é. Isso aí você trabalha, você conquista, porque o Senhor te deu saúde para isso. Mas é sobre entender que nós somos alcançados por alguém que não precisava. O Senhor não precisa de mim. O Senhor não precisa de você, mas Ele nos escolheu para um propósito. Se Ele quisesse, Ele faria diferente. Mas esse amor permitiu que nós levantássemos nessa manhã e pudéssemos respirar. Muitas pessoas não são de São Paulo, cada um aqui é de um lugar às vezes, e outros são. E o Senhor escolheu cada um para estarmos nessa manhã. Se cada um de nós aqui nos juntarmos e fizermos algo, nós vamos transbordar esse amor de Cristo em outras pessoas. Eu ainda tenho muito a melhorar. Porque quando você é controlador, toda hora você sem querer, você olha, quando você vai ver, você já está lá de novo. Mas o Senhor nos ensina. Se você abrir o seu coração, esse amor, ele vai transbordar dentro de você. Essa água, ela vai jorrar dentro de você e ela vai sarar as suas feridas. Ela vai curar todas as suas dores. E vai fazer você enxergar de uma forma diferente. Um Deus tão grande, tão puro, tão bom, quis alguém tão amargo igual eu era. Quis alguém que nunca quis chegar perto de um ser humano, porque todas as vezes que eu chegava perto do ser humano, eu achava que alguém ia me machucar. Até que o Senhor falou assim: ei, eles não vão te machucar, porque eles também foram machucados. Mas é para um propósito que o Senhor nos escolheu. Descer aqui. Há um propósito em cada vida. O Senhor também te escolheu para um propósito. Eu não sei se você já procurar ser melhor. É muito mais fácil desistir. Quantas vezes eu desisti? Quantas vezes eu me escondi? Eu gostaria que você se colocasse de pé. Eu gostaria de tentar louvar um louvor, mas eu não sei se eu vou conseguir. Chama a Isabelle pra ela faz a segunda. Eu vou tentar louvar.